Bom, meus queridos, ele saiu e vai ter que subir novamente. Eu quero chamar o Felipe aqui. Ele hoje ficou em trazer a palavra para a gente. Que Deus possa abençoar a vida dele. Ele é uma pessoa muito querida para nós, para mim. Que Deus te abençoe, tá bom? Graça e a paz, meus irmãos. Vocês. Amém, meus irmãos. Se você puder, abra sua Bíblia em João capítulo 16. Hoje pela manhã, nós refletimos nessa sessão de João, que foi do capítulo 14. Os 4 primeiros versos. E eu quero continuar agora à noite com o mesmo cenário, mas trazendo algumas lições novas para nós. Então nós leremos o capítulo 16, do verso 16 até o verso 33. O tema de hoje parece até um pouco batido, dependendo de qual seja o seu costume de lidar com o tema do sofrimento. Mas a gente vai pensar um pouquinho a respeito de como o Evangelho transforma as nossas tristezas em alegria. Mas isso não é discurso de autoajuda, muito pelo contrário, isso é promessa de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, a palavra de Deus nos diz assim, João 16, verso 16. Mas um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? E por que vou para o Pai? E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Pelo que ele lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei. Mais um pouco e não me verão. Um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês agora, e é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas, por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes digo essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Senhor, o Senhor é rico em graça e em generosidade e em misericórdia. Aqui estão os teus filhos, a sua igreja, o seu ajuntamento, o seu povo. Aqui está a tua palavra aberta diante de nós. A nossa oração é para que a tua voz ecoe sobre os nossos corações, que nós sejamos de alguma forma reanimados, encorajados, renovados
mas acima de tudo, reorientados para o Senhor Jesus, o autor, consumador e o vitorioso sobre o mundo, o nosso Salvador. Assim nós oramos no santo nome dele, com fé cremos. Amém. O Novo Testamento nunca nega, em nenhum de seus livros, que o sofrimento faz parte da dinâmica da vida de um crente. A gente pode perpassar pelos próprios evangelhos, o próprio Jesus, como nesse texto aqui, ele mesmo diz. Ele termina essa grande narrativa que nós lemos com a grande expressão, muito importante e conhecida por nós: no mundo vocês terão aflições. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 18, ele vai dizer o seguinte: os nossos sofrimentos presentes não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Mas ele não nega o sofrimento. Em seguida ele vai descrever que a natureza está gemendo, porque todo esse caos que a gente tem agora, que o verão faz frio e o inverno faz calor, são resquícios justamente de um mundo caído, meus irmãos, do pecado que permeia toda a natureza e que essa natureza geme para que Deus se manifeste. Paulo continua dizendo que nós também gememos. Nós gememos porque esse mundo, ele proporciona para nós um cenário onde nós como cristãos não estamos isentos dos mesmos dilemas, dramas e desafios que todo e qualquer ser humano tem diante de si. E é interessante pensar nisso por quê? Porque a gente percebe que nós sofremos porque nós somos humanos. Nós sofremos porque nós somos seres finitos. Nós não somos eternos, nós não somos onipotentes, nós somos limitados. Eu sempre gosto de enfatizar, quando eu tenho oportunidade, que essa pandemia foi um tapa na cara da humanidade. Algo invisível parou o mundo. Algo invisível impediu você de congregar. Impediu você de sair de casa para trabalhar. Trouxe luto para os nossos lares. O mundo que nós vivemos é um mundo duro. E à medida que os dias são contados e a vida vai avançando, essa dureza só aumenta. Isso é uma perspectiva que nós, como crentes, devemos ter como consciência. Os dias sempre serão maus. Só que à medida que eles passam, eles serão piores. À medida que a revelação de Deus vai ganhando espaço, o reino de Deus vai ganhando território, à medida que a igreja de alguma forma avança, a vontade de Deus é proclamada, pessoas se submetem a Jesus, as dores desse mundo aumentam. Mas existe um agravante muito maior para todos vocês que estão aqui. É que nós sofremos de modo duplo. Porque nós sofremos não somente pelo fato de estarmos no mesmo mundo de justos e ímpios, mas nós sofremos por sermos fiéis. A gente sofre por ser discípulo de Jesus. É engraçado que algumas igrejas aí afora têm o costume de trazer um discurso triunfalista demais e que não se encaixa no texto bíblico. Vem para Jesus e a sua vitória vai ter sabor de mel. Ou tantos outros encorajamentos falsos que negam para nós essa consciência de que nós teremos sofrimento, mas mais do que isso, sofreremos mais ainda do que o ímpio. O justo sofre mais do que o ímpio. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a fidelidade a Jesus e seguir a Jesus é justamente comprar uma briga contra um mundo que é contra Jesus. Mateus capítulo 5, nós temos o início do Sermão do Monte. E Jesus vai descrever 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração. E ele vai terminar dizendo algo muito real no dia a dia nosso, e que nós ignoramos, e é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que forem perseguidos por minha causa. E a ideia de ser bem-aventurado não é meramente dizer que você é alguém abençoado. A gente limita o termo bem-aventurança, a expressão, como ser meramente abençoado. Mas a ideia é que o bem-aventurado é aquele que recebeu
com uma tradução bem livre aqui, o parabéns de Deus. É como se você fosse aprovado pelo Senhor. Aprovado, discípulo é aquele que chora pelos seus pecados, é pobre de espírito, é misericordioso, tem fome e sede de justiça, sofre por seguir a Jesus. Esse tem a bem-aventurança e a aprovação de Deus. Nós conhecemos a narrativa do apóstolo Paulo, ao qual recebe como questionamento, sendo Saulo, da parte de Jesus o quê? Saulo, por que você me persegue? Justamente porque perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Aqueles que perseguem a Jesus atacam justamente sua família. E por que eu estou trazendo tudo isso para nós, meus irmãos? É porque a pergunta que a gente tem que responder hoje, e dia após dia, é: como que a gente persevera assim? Como que a gente lida com o mundo que é contra nós? Como que nós lidamos, de fato, com os desafios de um mundo pecaminoso, sendo fiéis? Como que nós, em nossos contextos de trabalho, em nossos contextos de amizade, seja no lugar onde você estuda, ou até mesmo em contato com amigos que não são da mesma visão de mundo, crentes como você, e que encaram a vida totalmente diferente, que de alguma forma entram em embates com você. Como que a gente lida com isso? Uma coisa simples que o Evangelho coloca para nós é que ele é, por natureza, uma mensagem de esperança. Só que não uma mensagem de esperança como qualquer outra mensagem que eu e você estamos acostumados a ouvir. Talvez quando você lida com uma perca de emprego, alguém diga para você: fica tranquilo, você vai arrumar um emprego novo. Só que passa 3, 4 anos com uma crise e você não consegue arrumar um emprego. E essas são esperanças um pouco difíceis a gente poder acreditar que vão acontecer de modo imediato. Mas a esperança que o Evangelho traz para nós, ela é uma esperança, vou usar um termo difícil aqui, mas eu explico para vocês, uma esperança escatológica. E o que isso significa? É uma esperança final. É uma esperança que não está presa às circunstâncias desse mundo, mas é justamente o ponto final dessa história caída. É justamente a perspectiva que todo crente tem que ter, de que nós trabalhamos, e que o culto dominical ele tem os dias contados. Você parou para pensar nisso? O culto dominical tem que ter os dias contados, porque se isso aqui for para sempre, Jesus é uma mentira. Mas o fato de sabermos que o mundo que nós vivemos, que a nossa disciplina espiritual, o nosso culto, é algo que tem começo, teve um começo, tem um durante e terá um final, é o que traz para nós uma perspectiva de esperança para lidarmos com um mundo que é contra nós. A gente só consegue encarar a vida, meus irmãos, com a perspectiva correta que Cristo espera de seus discípulos. E para isso a gente tem esse texto diante de nós. Quem estava pela manhã, nós refletimos no capítulo 14, e eu trouxe o contexto do que está acontecendo aqui, mas eu vou repetir para vocês. Jesus está na sua última noite com os seus discípulos, e nesse momento aqui, no capítulo 16, ele já fez um discurso no capítulo 14 e 15, com o objetivo de trazer consolo aos discípulos. Mas consolo por quê? Porque no capítulo 13, aconteceram algumas situações que trouxeram questionamentos para os discípulos e sentimentos de tristeza, porque Jesus levantou a seguinte possibilidade, pelo menos aos olhos deles era uma possibilidade, mas Jesus era algo que de fato iria acontecer, ele iria partir. Jesus iria se despedir dos discípulos, e é por isso que o capítulo 14 se inicia: não se turbe o coração de vocês, não fiquem entristecidos. Todos os ensinamentos e promessas que ele enfatiza no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16, tem como plano de fundo, ou como objetivo, trazer uma esperança para um grupo de amigos e seguidores, que durante aproximadamente 3 anos estiveram com Jesus, esperaram por tanto tempo que o Messias prometido viria, e que ele daria o fim à opressão de um mundo ruim, que era o mundo romano. Só que o Messias, ele não disse que tinha prazo de validade. A promessa do Antigo Testamento para eles não era essa: o Messias chega e vai embora. E isso traz inquietação para eles. O drama desses 3 capítulos aqui é um drama de lidar justamente com essa ausência de Jesus. Nós agora vamos ficar sozinhos.
E Jesus, ele traz vários ensinamentos desde o papel do Espírito Santo, como ele mesmo se revelar como a videira verdadeira, aquele que dá saúde e vitalidade para os seus seguidores. E no capítulo 16, ele inicia com a seguinte informação, vejam comigo nos primeiros 4 versos. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhe dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. A ideia desse alerta de Jesus, meus irmãos, é bem simples. O mundo será contra vocês. Cuidado para que vocês não venham titubear, para que vocês não venham cair quanto à fidelidade de vocês. Ele não está falando aqui de tropeço quanto ao sofrimento que a gente vai... Não. Ele está falando sobre se você é um seguidor meu, se você é fiel a mim, entenda que o mundo será contra vocês, por isso estejam alertas de que vocês irão passar por isso. Mas tomem cuidado para que a fé de vocês não venha desfalecer. Tomem cuidado para que esse discipulado pelo qual vocês dizem que vocês têm esse direito, que vocês são, ele não venha a ser irreal. E o Evangelho de João traz para nós pelo menos 3 informações importantes do que é ser um discípulo de Jesus. A primeira delas é que um discípulo de Jesus, meus irmãos, é aquele que tem o conhecimento verdadeiro. Um seguidor de Jesus, ele teve um contato genuíno com a verdade, simpatizante de Jesus. Ele não é alguém meramente que gosta de Jesus, não. Ele é alguém que conheceu a Cristo verdadeiramente, porque Ele é a verdade. A segunda coisa é que um discípulo verdadeiro é aquele que teve uma experiência real com Jesus. Porque caminhar com Cristo não é meramente saber quem Ele é, não é meramente crer numa ideia sobre Jesus, mas é ter uma experiência de fato, sensível, melhor dizendo, ao próprio Jesus. Nós o conhecemos, mas nós andamos com Ele de fato. E a terceira coisa que valida o discipulado na minha e na sua vida, é o nosso testemunho a respeito de Jesus. Nós conhecemos a Cristo, nós andamos com Cristo, e por isso nós testemunhamos a Cristo. Só que tem uma quarta coisa que é justamente o cerne dessa passagem. Todo e qualquer discípulo de Jesus precisa estar preparado para a hostilidade desse mundo. E é por isso que ele vai colocar para nós no verso 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque nós sabemos que desde o capítulo 14 até o 13, os discípulos estão questionando, que caminho é esse que o Senhor vai, que a gente não sabe, Deus? Jesus, como assim, para onde vai? A gente não sabe nem o caminho. Tomé fala isso, mestre, como saberemos para onde vai, se não sabemos nem o caminho para isso? Isso está no verso 5 do capítulo 14. Só que nesse momento, Jesus coloca para nós algo bem interessante. Ele colocou dizendo que, agora vocês não perguntam para onde vais, e ele vai e diz, porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Porque eles sabem agora para onde Jesus vai. E sabe o que é interessante para a nossa caminhada no discipulado com Jesus? Mais importante do que a gente saber o durante muitas vezes, ou o caminho necessariamente, é a nossa perspectiva do destino final. É o final que importa. É o final que tem que trazer para nós uma perspectiva de esperança. É por isso que Jesus fala para ele, por que vocês não perguntam para onde eu vou? Vocês estão sabendo tudo do que eu vou fazer, do que vai acontecer, mas vocês sabem para onde eu vou, porque é isso que é importante. O mais importante é vocês saberem o resultado de tudo isso. O mais importante é vocês saberem do porquê de tudo isso. E aqui eu entro com uma aplicação muito importante para nós. Os nossos sofrimentos, meus irmãos, não podem ser desperdiçados. Os nossos sofrimentos não podem ser jogados fora. Eles são, de alguma forma, um meio pelo qual Deus sempre nos lembra de que isso aqui é passageiro. As dores da nossa vida são, de fato, um lembrete de Deus. É como se o próprio Deus pegasse um megafone e gritasse, olhe para o final, olhe para o destino de vocês, olhe para aquilo que eu realizei no meu filho, que é muito maior do que as perspectivas de esperança e resolução de problemas temporais que nós temos. A gente pensa que talvez se a gente se enxugar uma lágrima hoje, a gente não vai chorar mais. Não, meus irmãos. É dentro de todo esse cenário que ele vai começar a dizer que o Espírito Santo virá.
o conselheiro, o consolador, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito interessante, porque nós dizemos que Jesus, ele é o nosso advogado de defesa, não é? Perdão, o Espírito é o nosso advogado de defesa. Mas o grande ponto é que Jesus coloca que o Espírito Santo é o advogado de ataque. Ele é aquele que vai acusar o mundo dos seus pecados. O mundo que é hostil aos crentes, o mundo que é hostil a todos vocês, ele será julgado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, de fato, testificará para o mundo, o convencerá dos seus pecados, da justiça e do juízo. É dentro desse cenário que Jesus entra na nossa sessão. Nos versos que nós lemos, ele traz para esses discípulos uma informação que fica um tanto quanto confusa para eles. Vamos ler novamente o verso 16. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Os versos 17 e 18 mostram os discípulos retomando essa frase e não entendendo. Como assim um pouco mais? O que significa um pouco mais? O que significa não me verão? E uma primeira lição que nós temos, meus irmãos, é que o Evangelho, ele não nega para nós os dias maus, ele não impede os dias maus, ele não impede que a gente sofra, apesar da nossa confusão. A gente às vezes pensa que se a gente não entender nada, Deus vai livrar a gente do sofrimento. Não é bem assim que funciona. A gente talvez não pode estar entendendo o porquê das coisas, sabe? Isso é muito comum para nós, né? Se tem uma coisa que a gente de fato tem como desafio é entender o porquê das coisas, né? Por que as pessoas morrem tão cedo? Por que entes queridos partem? Por que a gente lida com a despedida de pessoas? Por que nós lidamos com a perca de um emprego? Por que a gente lida com a instabilidade da vida? Por que a gente lida com desafios de um governo ruim, de uma escola ruim, enfim, tantas coisas que você pode mensurar na sua vida que são ruins? Por que as coisas são assim? E muitas vezes nós não entendemos como é que Deus diz para nós assim: os seus sofrimentos presentes não hão de ser comparados com a glória que há de ser revelada. E a gente não entende, como assim? Dói. É mais complicado porque sofrimento a gente sente agora. E agora a glória a gente esperança e anseia por ela. Só que Jesus é muito misericordioso, né? E Jesus se volta para eles, trazendo algumas coisas que vão clarear o entendimento deles aqui. Mas um ponto importante é, primeiramente, a gente entender esse verso 16. E é mais importante você entender que a gente só vai compreendê-lo se considerarmos quem está ouvindo essa afirmação. E quem são? Os apóstolos. A ideia de que Cristo irá, e um pouco mais de tempo ele voltará, traz para nós algo que a própria narrativa do Evangelho vai mostrar. Cristo está falando do seu Calvário. Esse texto diretamente não está falando para nós sobre a volta de Jesus. Os discípulos nem sabiam que Jesus ia morrer direito. Eles não estavam nem entendendo que o Messias ia morrer na cruz. Como é que eles vão entender que Cristo vai voltar depois de tanto tempo? A ideia aqui é, eu vou para o Calvário. Ele está querendo dizer, mais um pouco e vocês já não me verão. Só que, um pouco mais e vocês me verão de novo. Porque Cristo irá ressurgir dos mortos. E esse é o cerne para a nossa esperança para lidar com o mundo hostil. A ressurreição de Jesus. Porque é a ressurreição de Jesus que tem como fundamento todas as promessas que Cristo vai começar a dizer agora. E ele vai dizer o seguinte, ele vai começar a explicar a partir do verso 19. Ele percebeu que eles desejavam interrogá-lo, e ele se antecipou e foi explicar a eles. Ele diz o seguinte, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão. A gente tem aquela expressão, morde e assopra, mas parece que Jesus só está mordendo, né? Porque ele só está falando coisas que para nós são um pouco complicadas de digerir. Certamente vocês chorarão e se lamentarão. Certamente vocês vão sofrer. Vocês tinham dúvidas disso? Não, vocês vão sofrer mesmo. E aí a gente tem uma segunda lição aqui. As promessas do Senhor, elas nos consolam, meus irmãos. Mas elas não evitam, na maioria das vezes, as nossas dores. Elas nos consolam, mas ela não nos resgata do lugar de sofrimento. Não. Ela nos mantém lá, com as lágrimas enxugadas, mas lá. E os apóstolos recebem do que de Jesus? Vocês certamente chorarão e se lamentarão. E ele diz o seguinte, mas o mundo se alegrará. E a ideia aqui
não é uma ideia evangelística, tá? Ah, mas o mundo vai se alegrar porque o mundo vai crer. Não, não. O mundo vai se alegrar porque Cristo morrerá. O mundo vai se alegrar porque aparentemente o Filho de Deus perdeu. O mundo vai se alegrar à medida que a igreja fraqueja, à medida que a igreja sofre, à medida que a igreja lida com a hostilidade do próprio mundo. O mundo vai se alegrar aparentemente. Só que o que Jesus diz? Continuando, verso 20. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A promessa de Jesus para nós é que as nossas dores, elas se transformarão em alegria. As nossas dores, elas não serão meramente arrancadas, mas elas serão sobrenaturalmente transformadas em alegrias. E o que é interessante, meus irmãos, é que a ideia de Jesus, principalmente no verso 21, é mostrar para nós como que isso vai acontecer. E eu queria que você prestasse muita atenção no exemplo que ele vai dar. Olha o que o verso 21 diz. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. A gente não tem muito tempo, então eu não vou conseguir ler com os irmãos, mas o capítulo 26 do profeta Isaías é um dos textos pelo qual o Antigo Testamento traz para nós uma descrição metafórica de que a chegada do Messias e a restauração de todas as coisas seria como um parto de uma mãe. A era do Messias, e que era que é essa? É a era pela qual a salvação e o reino de Deus chega até nós. Ela perpassaria por um período de dores. É mais ou menos o fundamento pelo qual o mundo que vivemos hoje. A expressão que nós vemos muito no Novo Testamento, nós estamos nos últimos dias. Os últimos dias começaram quando Jesus ressurgiu dos mortos. Os últimos dias não começam agora. Os últimos dias começaram lá. Porque a ressurreição de Jesus marca o início do julgamento desse mundo. Só que nós ainda estamos em trabalho de parto. E a perspectiva que Jesus quer que os discípulos tenham, e que vocês e eu, todos nós aqui tenhamos, é de que nós precisamos reorientar as nossas mentes para a história de Deus. Reorientar o nosso entendimento para aquilo que Deus está fazendo na história, e não meramente no século 21. E o que Deus está fazendo na história, meus irmãos? Deus está redimindo um povo e garantindo a perseverança desse povo até o fim. A salvação não é meramente um ato só que Deus realiza no início, mas é um ato contínuo de Deus por nós. Deus nos faz perseverar. Deus traz para nós perspectiva real para que a gente possa encarar essa vida difícil. Um discípulo de Jesus, ele precisa estar ligado à videira verdadeira. Ele precisa estar em Jesus, porque é nele que a gente entende que o bebê vai nascer. É olhando para Jesus que nós vemos que ele, sendo o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro que ressurgiu, nós temos a garantia que nossos entes queridos, nossos familiares que morreram, nossos amigos que aqui estão, e todos nós que, se Cristo não voltar até lá, que também passaremos pela morte, nós estaremos de pé diante do Santo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O mundo pode colocar e esbofetear o nosso rosto, ele pode fazer o que for contra nós, mas ele não pode tirar de nós nossa esperança. Todas as dificuldades que você talvez tenha na sua vida, elas podem de alguma forma derramar muitas lágrimas para você. Sejam os sofrimentos naturais que nós temos, mas os sofrimentos por vocês serem fiéis. Mas o mundo nunca poderá arrancar de vocês a certeza que vocês podem ter em Jesus, de que o bebê vai nascer, de que esse mundo difícil irá terminar. E o que é interessante, irmãos, é que, de alguma forma, Jesus quer que nós entendamos que o sofrimento, ele tem que fazer parte da jornada.
Não é meramente um acidente de percurso. Poxa, o sofrimento está aqui no mundo, agora não tem escolha, não. De alguma forma misteriosa para nós, de alguma forma que nós não entendemos os porquês, mas Deus projetou uma trajetória de dores para a igreja. Ele projetou uma trajetória de sofrimentos para o seu povo. Sabe por quê, meus irmãos? O sofrimento é pedagógico. O sofrimento ensina. Assim como o ouro é lapidado pelo fogo, assim como a gente modela o ouro na fornalha, assim é a vida do crente. A gente é aperfeiçoado para aquilo que Deus projetou para nós, que vai muito além, mas muito, muito além dos anseios que talvez você possa ter aqui agora. O plano que Deus tem para você, mais importante, não diz respeito às conquistas da sua vida hoje. O plano que Deus tem para você não diz respeito aos sonhos que você tem hoje, e não que eles sejam ruins. Mas o plano que Deus tem para você perpassa esse período de dores. É um plano eterno. É um novo céu e uma nova terra, a qual o choro, a lágrima, a dor não habitarão mais. E o gozo, a alegria, a plenitude de vida será de fato algo em abundância para todos nós. Um pastor batista chamado Donald Carson, ele traz uma expressão bem interessante a respeito de como o crente tem que lidar com o sofrimento. E a expressão em inglês é long view. No português, visão longa. É justamente o cerne, o centro da nossa meditação aqui. Nós precisamos de uma visão longa da vida. A gente tem que olhar para a vida com uma perspectiva muito maior do que projetar o nosso segundo semestre, do que projetar do que daqui 3, 4 anos a gente vai fazer. Uma coisa que muito me inquieta é o fato de que muitos de nós planejamos muitas coisas na vida e a gente nunca levanta a possibilidade de que Cristo pode voltar no meio delas. Já parou para pensar nisso? A gente projeta que daqui 10 anos a gente vai fazer tal coisa, mas você sabe se você vai estar vivo até lá? A gente projeta cada coisa para a nossa vida e faz projetos até para os nossos filhos. Isso não é errado, gente. Só que isso muitas vezes, se sem equilíbrio é exercido por nós, ele pode fazer com que a nossa perspectiva seja de que esse mundo nunca vai acabar, de que a nossa vida é eterna, de que a gente vai estar aqui e o mundo vai ser assim mesmo, e os nossos dias eles não têm fim. A gente precisa encarar de fato a realidade de um mundo que está contra nós. E aqui vai a pergunta para vocês. No último ano da vida de vocês como crentes, no último ano da vida de vocês como discípulos de Cristo, quantas vezes vocês sofreram por serem fiéis? Sofreram? Eis a pergunta. Isso tem que incomodar você de alguma forma. Ser um crente não é somente adentrar uma igreja, assistir um culto e ir para casa e encarar a semana. Mas é ter uma vida fundamentada no Evangelho de Jesus, na boa notícia dEle. E entender que isso vai proporcionar a você cenários não tão favoráveis. Mas como eu disse, a nossa lição é que Deus tem promessas. E por mais que elas não aliviem nossas dores, elas não deixam de ser promessas. E aqui tem uma das promessas mais especiais pela qual esse texto coloca para nós. Ela se encontra no verso 23 ao 24. Olha o que o texto vai dizer. Jesus continua falando explicando a eles a situação, o que irá acontecer. Ele diz o seguinte no verso 23. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. O grande problema é quando a gente lê um texto desse sem contexto. Aí a gente pensa que Jesus está falando aqui, que é só chegar lá, eu estou querendo um carro, aí eu vou orar aqui e vou pedir que Ele vai dar. Eu estou querendo conquistar isso aqui, ter um salário, e é isso. Não tem nada a ver, gente. Esse texto não tem nada a ver para trazer para nós que assim, quer dizer que tudo que a gente pediu em nome de Jesus, a partir desse texto aqui, esse é o objetivo de Jesus. Por mais que Deus nos abençoe através daquilo que nós pedimos a Ele, e Ele entender como necessidade ou como graça Ele nos dá, a ideia do texto é muito mais profunda, porque o contexto aqui que nós temos é um contexto onde Cristo está escancarando para eles uma realidade de que o mundo será contra eles. E o ponto agora é o seguinte, eu queria que vocês ficassem muito atentos a isso. A ressurreição de Jesus, ela vai trazer duas coisas aos discípulos e traz duas coisas para nós.
A primeira delas, ele diz que eles não vão perguntar mais nada a Jesus. Por quê? Porque a ressurreição trará justamente uma perspectiva real de tudo que aconteceu. Talvez um Messias que morre e não volta mais traria um caos para a mente desses discípulos. Mas o fato de Cristo surgir dos mortos novamente trouxe para eles o conhecimento verdadeiro dos porquês. Do porquê de uma despedida, do porquê você ir embora, do porquê você sofrer, do porquê a gente vai sofrer um dia, porquê que a gente vai lamentar, chorar e vai lidar com tudo isso. Porque a ressurreição é justamente o fundamento, é o objetivo de tudo, e é o que vai trazer esse conhecimento para nós, ao qual a gente não vai ter mais porquês. A gente sabe a resposta. Mas a segunda coisa, não somente um conhecimento verdadeiro, mas a ressurreição de Jesus, meus irmãos, ela traz para nós uma nova intimidade em oração. E eu queria um espaço agora para você pensar um pouco nisso. A oração, meus irmãos, ela é primordial para você enfrentar um mundo hostil. Nenhum conhecimento do mundo, nenhum conhecimento bíblico, meramente, trará a você força para aguentar a pancada do mundo, se você não for devoto a Deus em oração. A sua espiritualidade, a sua vida de oração, ela é justamente aquilo que te capacita a lidar com a hostilidade do mundo, a encarar chefe ruim, a encarar amigos de trabalho que questionam sua fé, a pessoas que talvez afrontam você, o que você crê, como você pensa. Não é contra-atacando, nós não somos chamados a atacar o mundo. A Escritura nos diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós somos chamados à resistência, e a resistência só ocorre pela substância dada pelo próprio Deus, por meio da oração. Mas oração sem conhecimento da verdade é apenas choro do seu coração. É apenas coisas que você entende e desabafo para a parte de Deus. A gente precisa da verdade para aprender a orar. Só que só a verdade, ela não vai levar a gente a lugar nenhum, se a gente de fato não tomar posse e experienciar aquilo que a verdade testifica para nós. Jesus está encorajando esses discípulos a nada mais nada menos do que terem na oração a sua válvula de escape. Meu irmão, quando a vida doer e machucar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu pai em secreto. E o seu pai que te vê em secreto recompensará. Ele vai recompensar a gente com o quê? E eu caminho para a nossa última lição. Que recompensa que é essa? A primeira delas é que, recapitulando o que nós refletimos antes disso, Jesus mostra para nós que os nossos sofrimentos, eles estarão aqui, por mais que a gente não entenda os porquês, por mais que a gente não consiga encaixar todas as peças do quebra-cabeça que temos diante de nós iremos passar pelas dores, nós vamos chorar e lamentar. Mas a segunda lição que Cristo coloca é que as promessas dele nos ajudarão a lidar com as nossas dores, por mais que não as evite. E essas promessas implicam justamente numa delas, a alegria ser algo que é o transformar da tristeza. A tristeza dá lugar à alegria. A segunda coisa é que, por meio da oração, nós temos vigor espiritual para lidar com o mundo hostil. E aí a gente vai para a última lição nossa aqui, que é que a luz da ressurreição, olhar para a ressurreição de Jesus, ver o que Jesus passou, meus irmãos, mostra para nós que o sofrimento, ele não é um obstáculo, ele não pode ser encarado como um obstáculo, mas como um caminho, como uma jornada, como um lugar a ser trilhado. A gente vai passar pelo vale da sombra da morte, sim. Mas a ironia de tudo isso é que, como eu disse pela manhã, a mensagem do Evangelho é loucura, porque a nossa vitória, ela veio por meio da morte. A nossa vitória veio por meio de alguém estendido num madeiro. A vitória do crente não está no, nós vamos avançar porque nós somos os poderosos. Não, nós somos os pobres de espírito, nós somos os que choram, nós somos aqueles que carecemos
e que somos misericordiosos, apesar de não serem misericordiosos com a gente. Nós somos aqueles que somos fiéis, apesar da infidelidade com as pessoas conosco. Nós somos aqueles que amamos, apesar do ódio que é voltado contra nós. Porque a maneira pela qual um crente resiste ao mundo é justamente se contrastando contra ele. É justamente vivendo de modo diferente desse mundo. Mas o que Jesus coloca para nós, meus irmãos, é que essa caminhada de sofrimento, ela traz uma perspectiva para nós de esperança, como eu disse no início. Por quê? Porque Jesus termina esse texto com algo que é o checkmate para tudo que a gente precisa para encarar a nossa vida. Se você puder ver comigo, no verso 29 em diante, ele vai dizer que os discípulos agora estão entendendo claramente, e que eles agora creem em Jesus, e que Jesus não precisa dizer mais nada. Só que mais uma vez eles colocam: poxa vida, vocês vão me deixar ainda. Vocês ainda não estão nem prontos, vocês vão me deixar ainda. Eu vou ser entregue na mão do império, e vocês vão correr, vocês vão fugir. Só que ele diz que o Pai não deixará ele sozinho, ele coloca para nós aquilo que deve ser nota de rodapé da sua vida. Sabe quando a gente lê um livro e tem aquele númerozinho para você olhar embaixo o que o autor quis dizer? A sua vida tem uma nota de rodapé. Toda vez que você sofre como crente, as pessoas te questionem: por que você sofre como crente e ainda continua sendo crente? Você acessa a nota de rodapé e diz para ela: no mundo eu tereis aflições, mas eu tenho bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. O mundo é hostil contra a igreja, mas Jesus dá o checkmate: eu venci o mundo. O mundo pode ser contra nós, mas o mundo já perdeu. O mundo é contra o meu povo, mas o mundo já perdeu. Porque a morte morreu na morte de Cristo. E agora nós temos a vida em Jesus, que traz para nós uma paz, não como a paz que o mundo dá. Ele vai dizer para nós no verso 33, eu lhes disse essas coisas, e que coisas são essas? Não são somente o capítulo 16, mas é o 14, o 15 e o 16. Cristo está colocando para os discípulos agora: olha, eu disse tudo isso para vocês. Não se turbe o coração de vocês, eu sou a videira verdadeira, vocês são meus amigos, vocês terão minha alegria. Deixo-vos a paz que eu dou para vocês, não como o mundo dá, eu dou outra paz para vocês. Ele disse tudo isso com o objetivo. E ele vai dizer: para que nele vocês tenham paz. E o que é interessante, meus irmãos, é que Jesus, ele traz para nós uma paz que ela não é a ausência da hostilidade do sofrimento, mas é uma paz no sofrimento. É uma paz dentro dele. É na hostilidade que nós temos a paz. E eu queria concluir com um texto que é maravilhoso demais. E que, se ele de alguma forma não aquece o seu coração quanto ao que Deus tem de compromisso para com a sua vida, uma vida de dores, mas que será marcada pela glória da revelação do Filho unigênito no final da história, é o texto de Romanos 8, verso 39. Se você puder abrir, queria que você olhasse com muita atenção a esse texto. Nós vamos ler do verso 31. Mas com todas essas lições que nós tivemos aqui pela manhã, por essa noite, pela manhã também e agora à noite, a nossa tristeza está sendo transformada em alegria. E como é que isso acontece? Como é que a gente lida com o mundo? A gente aprendeu que é tendo uma perspectiva de esperança além dessa vida. E olha o que Paulo vai dizer para nós. Depois de falar sobre sofrimento, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que Deus, ele tem um plano para os seus filhos, que ele veio salvar o seu povo. Depois de tudo isso, ele vai levantar a seguinte pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu
e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, eu vou colocar uma expressão minha, por sermos fiéis, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, e não fora delas, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Grandioso Deus, obrigado, Pai. É a única coisa que podemos dizer ao Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é por nós. Obrigado porque as Tuas misericórdias, elas se renovaram essa manhã. Obrigado porque em Jesus Cristo, a plenitude da Sua graça foi manifesta. Obrigado, ó Pai, nós somos gratos a Ti, porque em Jesus, em meio à hostilidade e o sofrimento desse mundo, nele nós temos paz. Não uma paz como o mundo quer que nós tenhamos, mas uma paz em meio às afrontas malignas de Satanás contra nós. Uma paz que não depende meramente de estarmos de bem com a nossa vida aqui, mas é uma paz que é fruto de estarmos em harmonia com o Senhor, e no Senhor encontrarmos tudo o que nós precisamos para trilharmos a nossa jornada, Pai. Obrigado, Deus. A minha oração é para que os meus irmãos saiam daqui de alguma forma esperançosos, pelo grande dia onde nós o receberemos aqui, ó Pai. O grande dia onde nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, e o Senhor vai inundar esse mundo com a plenitude da sua vida, aonde a morte não terá mais palavra alguma, aonde nós estaremos com o Senhor para sempre, e todos os nossos sofrimentos presentes, de modo nenhum irão se comparar com aquilo que teremos de uma vez por todas. Que a nossa fé não desfaleça, que enquanto isso não chega até nós, enquanto nós estamos ainda caminhando, nós sejamos fiéis a Ti, nós possamos crescer em graça, em conhecimento, em fidelidade, e passo a passo, trilharmos o caminho pelo qual o Senhor projetou para nós. Que as nossas vidas sejam chacoalhadas pela Tua mensagem, que as nossas vidas sejam sacudidas pela Tua revelação, e que a partir do Senhor, toda e qualquer espiritualidade medíocre, pela qual nós ainda estejamos sujeitos, ela encontre fôlego de vida e ânimo para seguir, ó Pai, pois nós temos isso como a nota de rodapé das nossas vidas. O Senhor disse todas essas coisas para que nós tenhamos paz, não como o mundo dá, mas a paz do Senhor, que o nosso coração não venha se perturbar, ó Pai, mas que nós tenhamos ânimo, e somente no Senhor, ó Pai, a Sua misericórdia, graça, conforto, consolo, e tudo que precisamos para encarar a vida como ela é, tenha em abundância para cada um de nós. Nós assim oramos no santo nome de Jesus. Amém.